Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário VSLH, o Versalhes da gestora R Capital. E por que eu vou fazer esse vídeo? Exatamente porque ele ganhou a enquete da semana passada. Ainda estamos na disputa entre o MCHF e o MOL. Vem aqui, passe aqui e dê o seu voto também para desempatar essa contenda e a gente saber quem vai ser o número 2. Não esqueça, pessoal, de sempre dar uma passadinha aqui que eu tô colocando muita informação aqui, os meus dividend yield dos meus 8 fiagros no mês de novembro, vou mostrar depois de dezembro, de janeiro, de fevereiro. Aqui também tem mais uma enquete para você votar de fiagro. Então dê uma passada aqui, sempre tem informação. Também dê uma passadinha na home e ver os nossos novos vídeos. Aqui eu mostrando meus dividendos do mês de fevereiro, falando sobre a ação da Taesa, sobre o fiagro CPTR, falando sobre o fundo imobiliário Habitat, falando sobre a ação da Enalta, Enat 3, falando sobre outro fiagro, Snag, falando também sobre outro fundo imobiliário, HGLG. Então sempre dê uma passadinha tanto na home como lá na comunidade. Então, pessoal, eu vou começar de uma forma diferente. Normalmente eu começo num determinado padrão. Agora eu vou começar diferente. Por quê, Adriano? Vou logo de cara pro relatório. E por que, Adriano, você vai pro relatório? Porque eu acho que muita gente está querendo saber o que está acontecendo com o fundo. Porque o fundo teve uma queda de rendimento no mês de janeiro e também teve uma queda grande de cotações. Então acho que muita gente está interessada em saber o que está acontecendo com o fundo para ter essa queda. E normalmente uma palavra basta. Nenhuma palavra, basta vocês olharem o valor distribuído aqui. Tá respondido por que ele teve queda? Pronto, eu acho que não precisa mais falar nada. Tá aí a resposta. Por que teve queda? Exatamente por causa dessa distribuição de apenas 7 centavos em janeiro, o fundo caiu. Aí o pessoal começou a vender. Não teve só esse motivo. Esse é o principal motivo que eu considero. Mas teve outros motivos também. Eu vou mostrar durante esse vídeo os outros motivos, mas o principal é esse aqui. Olha quanto é que estava o valor da cota quando foi anunciado esse dividendo em janeiro. Tava R$9. Aí foi caindo, pá, R$7,03 e foi a mínima das últimas 52 semanas. Aliás, eu acho que foi a mínima da história do fundo. Nunca ele deu tão baixo. Esse fundo é mais ou menos recente, ele tá para completar 2 anos ainda na bolsa. Ele foi lançado no final de 2020, mas ele só entrou aqui as cotações a partir de abril. Eu vou considerar quando ele começou a ser cotado na bolsa, que foi em abril. Mas provavelmente o IPO dele foi em dezembro, só que ele começou a ser negociado em abril. Então você vê que essa foi o menor valor da cota em todos os tempos, em toda a história do fundo, R$7,03. Foi assim uma queda extraordinária de um dia para o outro. Ela começou caindo aqui desse dia, que foi o dia que eles anunciaram o valor, R$9,09. Ela foi caindo. No dia 30 ela tava R$8,05. E no dia 31, R$7,03, meus amigos. Foi R$1 de queda em um dia apenas. Ela tava caindo mais ou menos suave, de uma hora para outra, pá, despencou. E ela já tinha caído entre o dia 6 de janeiro até o dia 31 de janeiro, ela já tinha caído R$1. Mas em um dia apenas ela caiu mais R$1. Essa queda na cotação levou o fundo a abrir um pedido de esclarecimento junto à B3, onde eles mostraram quais eram os valores das cotas dos dias 17 ao dia 30. E nem tinha havido aquela queda gigantesca, mas teve uma queda aí de R$1, mas foram em vários dias. Aquela queda foi muito mais absurda e foi de um dia para o outro. Eles entraram com esse pedido aqui de esclarecimento junto à B3, por causa dessa queda. Só que, detalhe, vocês verificam que depois desse dia 31, que ele caiu a 7,3, ele começou a subir. Não subiu demais, mas foi subindo um pouquinho. Aí vocês vão ver que no dia 7 de fevereiro, ou seja, 2 semanas atrás, ele anunciou esse dividendo aqui estúpido. Tinha sido 7 centavos em janeiro e foi para 11 centavos em fevereiro, quase que dobrando o valor. E considerando que a cota do fundo estava nesse valor baixíssimo de apenas 7,45 no dia que foi anunciado, o dividend yield foi de R$1,47, quase R$1,48. O que aconteceu então? A partir desse dia 7, aí vocês vão ver, ó, 7,45, 7,40, 7,33, ainda deu uns dias aqui menos, ó, aí começou a subir, ó, 7,62, 7,73, R$8. Ou seja, o valor da cota atualmente está exatamente em R$8. Ou seja, ela recuperou R$1, foi um ganho de mais de 10%, porque estava 7,3 e subiu para R$8. Como eu já mostrei, o mínimo foi 7,3 naquele dia fatídico ali, dia 31 de janeiro,
e a máxima nas últimas 52 semanas de 9,58. E o dividend yield atual do fundo é 16,26%, um dividend yield muito alto, mas a desvalorização na cota é de 15,79, que é uma desvalorização bem grande dentro de um ano. A gente verifica aqui que o fundo é mais ou menos um fundo estável. Ele começou o ano passado nessa faixa de 9,50, 9,50, depois ficou muito tempo trabalhando nessa faixa de 9 e pouco também, aí depois caiu para 8 e pouco, mais um 8 quase 9, e foi o ano todo assim. A maioria dos fundos sentiu muito em novembro e dezembro aquela situação que estava muita gente vendendo as cotas de fundo imobiliário e fiagro e deixando e indo para renda fixa, principalmente também depois pós-eleição, e ele não sentiu muito isso. Vocês verificam aqui que ele não sentiu isso, foi um dos poucos fundos que não sentiu. Ele só despencou mesmo aqui no final de janeiro. Foi exatamente, começou a despencar depois que foi mostrado os 7 centavos de rendimento e foi despencando, 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 até chegar a esse fatídico R$ 7,03. Verificamos que o valor da cota é R$ 10,48. Ou seja, desde o início do ano passado, pelo menos, o fundo está trabalhando sempre abaixo do valor patrimonial. Ele sempre está trabalhando com desconto. E agora o desconto está maior ainda, porque o P sobre VP está 0,76, porque o valor patrimonial é 10,48 e a cota atual é de 8 apenas, está muito descontado, está com desconto de 24%. A gente verifica também que o número de cotistas é um valor elevado, interessante, para um fundo que é relativamente pequeno. A gente vai ver como ele é pequeno daqui a pouco. Ele tem 92 mil cotistas. Outra coisa que a gente pode ver desse fundo é que ele é muito irregular nos pagamentos. Varia muito. Olha aqui, no ano passado, janeiro de 2022, 12 centavos, aí depois 11. Aqui é quase 12, né? 11,6. Aí cai para 11, sobe para 12, sobe para 14, cai para 7, sobe para 12, cai de novo para 0,95, sobe de novo para 12, cai de novo para 11, e aí veio para janeiro e 7 centavos. Causou aquela complicação total. Mas não foi só esse motivo não, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai ver no relatório que não foi só esse motivo dos 7 centavos. Mas esse para mim é o principal motivo. Tanto é o principal motivo para a queda, como eu mostrei, como foi o principal motivo para o retorno a uma melhoria, digamos assim, no valor da cota. A cota que estava quase R$7, subiu. Depois que houve aquele começo de crescimento no valor da cota, de novo, o fundo foi lá e abriu um pedido de esclarecimento junto à B3 para saber o que estava acontecendo com as cotas. Por que elas estavam subindo de valor? Do dia 2 até o dia 15, que estavam subindo, ó, subiu de 7,13 até 7,40, mas a gente já viu que ele já está R$8, subiu mais ainda. Então, ele tanto entrou, abriu um pedido de esclarecimento quando caiu, como um outro, como subiu. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não está fazendo recomendação nem de compra e nem de venda do fundo. Então, você sim vai analisar, vai verificar, vai estudar mais profundamente e ver se esse fundo faz sentido para sua carteira. Lembrando que isso aqui é um fundo de papel. É um fundo de papel, a gente vai ver isso melhor agora, analisando o relatório. O relatório de dezembro, que se refere ao pagamento e o rendimento distribuído em janeiro. Ainda não saiu o relatório do mês de janeiro, que tem relação com exatamente o pagamento e o rendimento feito agora em fevereiro. Então vamos lá. O Versalhes, né? Uma coisa que eu achei interessante foi que essa R Capital gosta de colocar o nome dos fundos dela, nomes de tratados famosos, né? Esse aqui é o Versalhes e tem o Tordesilhas, né? Que é o TORD 11. Aqui é o VSLH 11 e tem o TORD 11. Um é o Tordesilhas e esse aqui é o Versalhes. São dois tratados famosos na história, né? Então a gente verifica aqui, pessoal, que o fundo com patrimônio líquido bem baixo para fundo imobiliário, apenas 311 milhões. Isso é um valor bem baixo para fundo imobiliário. Normalmente os médios têm pelo menos 1 bilhão. Os grandes têm 2 acima. Então, quer dizer, abaixo de 500 milhões é bem pequeno. Ele é um fundo pequeno ainda, 300 milhões apenas. Tem 91 mil cotistas aqui, mas a gente viu que o valor atualizado é maior, né? De cotista a gente já viu no site do Status Invest. Aqui ele diz que o valor da patrimonial da cota no dia 30/12 era 10,42, mas aqui ele diz que é 10,44. Eu não vou pesquisar. São dois números que são diferentes, mas uma diferença só de 2 centavos. Aqui é o valor patrimonial da cota. Não era para variar. O valor patrimonial da cota não varia. O que varia é o valor da própria cota, o valor de mercado da cota, que no caso, no dia 30/2 era R$ 9,09, como a gente viu. Vamos logo para os detalhes aqui do fundo. Aí você vai ver aqui que o TIC é o VSLH11, como a gente já falou. Ele teve início no dia 16 de dezembro de 2020, mas ele só começou a aparecer, pelo menos no Status Invest, a partir de abril de 2021, ou seja, demorou em quase 5 meses para aparecer. O gestor é essa R Capital Asset e a administradora é a Vortex.
quem entra com os pedidos daquele esclarecimento junto à B3 é a Vortex, não é a R Capital. Aqui ele fala também que o dividend yield distribuído no mês de dezembro, que foi exatamente aquele que foi pago em janeiro, foi de 0,67%, que é um dividend yield relativamente baixo, porque esse aí é dividend yield de fundo de tijolo que não tá nem muito bom, porque tem uns fundos de tijolo que é acima de 0,70, 0,80, esse aí 0,67 tá abaixo até de fundo de tijolo. Para fundo de papel é bem ruim. E lembrando que esse aqui também, além de ser um fundo imobiliário de papel, ele é fundo que o pessoal chama de high yield. High yield é exatamente que normalmente dá um dividend yield maior, distribui mais rendimento aos cotistas, mas também é mais arriscado. High yield é isso, sinônimo de maior yield e maior risco também. Aí ele fala o seguinte também, importante mostrar. Em dezembro, todas as operações do fundo estavam adimplentes, ou seja, todo mundo estava pagando. Vocês vão ver daqui a pouco que o fundo, basicamente, ele só tem CRIs. É o forte assim, mais pesado dele é CRIs. Praticamente ele só tem CRIs e tem um pouquinho de fundo imobiliário e um pouquinho de dinheiro em caixa. Mas a maior parte do fundo é toda em CRIs. Apesar dele dizer o seguinte aqui, ó. É um fundo que investe primordialmente em papéis, em CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, e ele busca sempre ter uma simetria entre risco e retorno, e também de forma oportunística ele avalia investimentos em equities, mas no momento ele não está nem um pouquinho com nenhuma equity. Diga-se de passagem que o Tordesilhas, mais de um terço da carteira do Tordesilhas é em equities, e eles lá no Tordesilhas estão com problemas. Eles querem aplicar em equities e também em outros fundos imobiliários. E o limite seria de 33% do patrimônio líquido nessas aplicações em equities e ou outros fundos imobiliários. Vamos lá, aqui a DRE é meio complicada. Então ele mostra a DRE sobre o regime de caixa e sobre o regime de competência. Então são bem diferentes. Nós verificamos aqui que sobre o regime de competência, o fundo tinha no final de dezembro de 2022 18.352 em reserva de lucro. E sobre o regime de caixa, ele tinha negativo 22.864.000. Para vocês verem como é diferente a aplicação desses dois regimes. E isso é o que o pessoal chama de descasamento. Não é bom ter essa diferença tão grande. Tá uma diferença muito grande. 18 milhões positivo e outro tá 22 milhões negativo. Os especialistas consideram isso aí bem ruim, esse descasamento entre os valores do regime de caixa e regime de competência. E normalmente, a maioria dos fundos mostra só um das DREs. Não mostra sobre as duas visões do regime de caixa e regime de competência. Isso aí dá uma complicada, principalmente para quem não tem conhecimento de contabilidade. E uma coisa que eu descobri, que houve um erro aqui nessas contas. Eu não entendi como é que o cara conseguiu errar numa planilha. Ele entra com vários dados, ele vai entrando com esses dados aqui, e esses dados aqui vão dar esse valor total. Depois esses dados vão dar esse valor total. Esse valor aqui é a conta desse com esse. E aí ele mostra quanto vai distribuir. Esse menos esse vai dar esse. Faça as contas aí para você ver se isso aqui menos isso vai dar isso. Não dá. Agora eu fiz aqui dessa conta com esse dá, essa conta com esse dá. Então só tá errado aqui no final. E o pior é que esse erro aqui foi levado para esse valor aqui. Porque esse valor aqui é esse aqui mais esse aqui. A soma desses dois dá esse. E esse tá errado. Então esse valor aqui também tá errado consequentemente. Aqui a gente vê como essa variação do fundo, que a gente já mostrou em números, é grande na relação também do dividend yield mensal. Olha aqui, 1,11, 1,21, 1,16, 1,08, 1,16, 1,35, 0,67, 1,14, 90, 1,14, 1,05, 1,067. Vocês veem como ele oscila muito. Ele é um fundo que se você não pode contar com ele para ter aquele dinheirozinho certo todo mês. Porque ele oscila tanto que aí você pensa que vai receber um tanto, vai receber outro totalmente diferente. Se a pessoa tiver uma grande aplicação nesse fundo aqui, ela se complica. Porque no mês ela vai receber, tipo assim, R$1.000, no outro ela recebe 800, no outro ela recebe 1.200. Mas fica nessa variação assim bem grande dos percentuais de dividend yield e logo no valor que a pessoa recebe, no rendimento. Agora a gente verifica aqui que a alocação da carteira por tipo de ativo é muito maior, como eu falei para vocês, e grande em CRI. São 84% de CRIs, praticamente. Aí um pouquinho de fundo imobiliário, como eu falei, e um pouquinho também de caixa. Por exemplo, lá o Tordesilhas praticamente é zero de caixa, é 0,03% de caixa. Aqui
aqui o valor do caixa é bem maior, é 6,1%. Eles ainda conseguem fazer alguma movimentação de compra de ativos. Lá praticamente não tem como comprar, porque o valor lá praticamente não existe de caixa. Esse fundo aplica em vários setores, né? Você vê aqui, ó, 4 setores diferentes. O principal é a hotelaria. Uma parte no residencial, mas bem pouco, e pouco também no comercial. Geograficamente, ele é relativamente bem distribuído, né? Você vê aqui que ele tem vários estados aqui: Rio Grande do Norte, Amazonas, Mato Grosso, Bahia, Alagoas, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E a maior concentração é essa aqui, ó. A gente vê aqui, ó, pelo verdezinho. É mais em Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul. Outro detalhe desse fundo, é um fundo que ele não tem nenhuma CRI indexada a CDI. É um negócio diferente, porque a maioria dos fundos que são high yield tem alguma coisa em CDI. Ou às vezes metade, 25%, ele é zerado em CDI. Ele sente muito mais o impacto da inflação ou da deflação, porque ele é IPCA, IGPM e IGPDI. A maioria é IPCA. 77% em IPCA, 20,7% em IGPM, e isso aqui um pouquinho nesse IGPDI. Agora, aqui eu vou mostrar para vocês o outro motivo de muita gente ter vendido depois que foi lançado esse relatório, principalmente. Esse relatório foi lançado no dia 25 de janeiro. Vocês viram que teve aquela queda estúpida no dia 31. Muita gente deve ter começado a ler esse relatório e verificou isso aqui, ó. Esse rating que eles colocam aqui, isso é legal porque mostra que o fundo, pelo menos, ele é transparente. A gente vê que tem uma transparência. Esse rating aqui é tipo a qualidade da CRI. É mais ou menos a qualidade da CRI. E vocês veem que nas 7 primeiras CRI dele, 5 estão mal das pernas. 5 estão com a bola vermelha. A bola verde é a bola boa. Tá tudo bem. Essa vermelha é o que tá a pior possível. E tem a amarela, que é tipo um alerta. Então, dos 7, 5 estão mal. E eu fiz as contas. Esses 7 primeiros têm praticamente 50% do patrimônio líquido do fundo atrelado a eles. Praticamente metade do fundo tá atrelado a esses 7. E desses 7, tirando esses 2 que estão melhor, cerca de 36%, ou seja, mais de um terço do fundo, tá mal das pernas. Nessas CRI que estão com problema. Então, são 5 com problema. Lembrando que estão todas adimplentes, mas ele tá considerando que tá com problemas e mostrando aqui pra gente, apesar de estar adimplente, deve ter algum problema que ele não detalha assim, com mais detalhes, mas ele já tá indicando que tem problemas nessas crises aí. Então isso aqui foi divulgado dia 25, no dia 31 muita gente estava vendendo o fundo. Mas vocês viram que depois que deu aquele rendimento alto, muita gente voltou a comprar, mostrando o quê? Mostrando que o pessoal não tá muito querendo saber do relatório, não. O pessoal tá realmente querendo saber mais do dividend yield. Caiu, vende. Subiu, compra. Isso é mais ou menos o grande fator que gera essas vendas e essas compras. A gente verifica que o fundo tem várias CRI. Se eu não me engano, são mais de 30 que eu contei aqui. São muitas CRI, mas as principais são essas aqui que estão com a bolinha vermelha. Ainda tem essas duas que também estão com bola vermelha, mais 3 aqui com bola vermelha. Isso aí são as CRI, né? Vocês viram que CRI é a maior parte do investimento do fundo, é 85%. E aqui são os investimentos que eles têm em fundos imobiliários. E aí ele tem aplicação nesse lote M2 e nesse fundo que eu chamo de Xbox. E esse Xbox é um outro fundo que ele deu problema. É um fundo de fundo que teve problemas. E muita gente começou a vender esse Xbox também. E aí você vai perguntar, por que tu tá chamando de Xbox? Se é XBXO? Porque pra mim, XBXO é sinônimo de Xbox. Os entendedores entenderão porque eu tô chamando de Xbox. Mas é isso aí, o Xbox aí deu um problema também. Isso aí também pode ter afetado a venda, né? Impulsionado a venda. Porque tem quase 8% do fundo também com problema. Fora aqueles 36% que eu tinha mostrado, 8% com um fundo que tá com problemas também, o Xbox. E aqui, pessoal, ele começa a mostrar com detalhes quais são as CRIs, quem são os devedores, as garantias, comentários. Então eu vou passando para vocês e vocês vão olhando aqui. E pessoal, e quem gostou já sabe, se não for inscrito, meu irmão, se inscreva já, não perca seu tempo, se inscreva já, deixa aquele likezão e também ative o sininho, não esqueça disso, ajude a gente a crescer e manter esse conteúdo aqui de qualidade para você. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!